Olá pessoal, nossa aula tema hoje é o Plano Collor. Na aula passada nós tratamos do Plano Cruzado, do Plano Bresser e do Plano Verão. E vimos que estávamos em pleno processo inflacionário bastante elevado, que no início do ano, ainda com o Plano Verão, do ano de 89, com o Plano Verão, o governo Sarney tentou segurar um pouco os preços para chegar nas eleições presidenciais com o mínimo de credibilidade, mas isso foi ficando muito difícil para ele e para o país, de alguma maneira, pelo aumento da inflação. Quanto maior a insegurança, maior a inflação. O Collor foi uma articulação política, marqueteira muito interessante. Eram as primeiras eleições para presidente depois de muitos anos, desde a década de 60, que não havia eleições para presidente. O modelo não estava acostumado com a televisão, e, portanto, o Collor soube usar muito bem a televisão. Logo de início, ele criou um fato, uma manchete muito interessante. Ele, naquele momento, como governador de Alagoas, ele baixou um decreto em Alagoas dizendo que nenhum servidor público poderia receber acima do governador do estado. E com isso ele criou um slogan que os jornais estamparam, chamado Caçador de Marajá. E isso deu a ele uma projeção bastante interessante para ele. Em seguida, ele se aproveitou muito bem dos programas políticos partidários que haviam na televisão. Naquela época, cada partido tinha direito a 1 hora de televisão. E ele não só fez do que seria o partido dele, o Partido da Renovação Nacional, mas também adquiriu o tempo de outros partidos e foi se colocando com um bom produto midiático perante a sociedade. O Caçador de Marajá, que daria um tiro certeiro na inflação, que era o grande vilão da época. E utilizou bastante esse tempo também para criticar o Sarney, para dizer que o governo Sarney, além de ser um governo fraco do ponto de vista das decisões, era um governo que suportava, quando não mesmo praticava, a corrupção. E com isso ele foi ganhando uma popularidade na mesma medida em que o Sarney perdia credibilidade. Quando entra no início da campanha, naquela época, em julho, Collor já tem uma dianteira boa nas pesquisas, embora não tivesse um partido organizado. O partido, na verdade, o Partido da Renovação Nacional, era praticamente ele, o Daniel Tourinho, que era o presidente, e o Renan Calheiros, que viria a ser deputado federal. Ele e Renan Calheiros de Alagoas, tentando um voo que a princípio parecia pouco crível, mas que foi ganhando fôlego exatamente porque foi encampado pela Rede Globo, e que era uma campanha midiática que nenhum dos outros concorrentes possuíam. Foi uma eleição bastante aberta, com muitos candidatos, debates muito interessantes, porque
os marqueteiros ainda não tinham desenvolvido essa técnica de marketing para debate, em que o candidato não responde absolutamente nada, né? Parece que está vendendo um sabonete, mas naquela época você tinha grandes debatedores também. Então, pra você ter uma ideia, os candidatos, posso esquecer alguns, mas era o Collor, né, que se mostrou um grande debatedor, né? O Brizola, que era um grande debatedor, o Lula, né, que vinha do movimento sindical com grande capacidade de oratória, mas ainda frágil nesse mundo político. A Fife Domingos, né, da Associação Comercial de São Paulo, também com grande trânsito político e social, né, social no sentido de sociedade, não de apelo social. O Enéas, né, que foi uma bela surpresa, com aqueles 15 segundos, ou menos até, em que ele falava: meu nome é Enéas. Ulisses Guimarães, o senhor Diretas, o presidente da Constituinte, que tinha uma história muito bonita, mas já uma dificuldade muito grande para disputar uma eleição midiática. O Aureliano Chaves, que era um representante ainda do grupo mais ligado ao governo militar, tinha sido do governo militar. Quem mais? Que eu lembre, é o Paulo Maluf, né, que era um grande debatedor, grande figura também no cenário da discussão. Então, eram pessoas que tinham uma capacidade oratória grande, né, e que tinham uma expressão no cenário internacional, mas cada um com estratégia diferente. Mas nenhum, a não ser o Collor, com a estratégia de marketing televisivo, que era muito decisivo naquele momento, né, em que o Brasil se abria para as eleições presidenciais de forma televisiva. Né? E o Collor conseguiu se manter na dianteira durante toda a campanha do primeiro turno, sempre batendo nessa tecla de caçar os marajás, de dar um tiro certeiro na inflação e criticar a corrupção do governo Sarney. Esses três motes deram a ele uma vantagem ampla, né, principalmente em São Paulo, já que aqui no Rio o movimento era um pouco mais de esquerda, tanto com Brizola quanto com Lula, e no Rio Grande do Sul também, mas principalmente em São Paulo, ele dispara nas pesquisas. No segundo turno, né, ele vai enfrentar o Lula, já que o Lula ganhou do Brizola por uma margem muito pequena de votos no primeiro turno. O Brizola, num gesto de contraposição ao Collor e à Rede Globo, apoia o Lula, né? E a eleição começa a ficar bastante acirrada, mas a capacidade midiática do Collor e o apoio que ele teve e tinha da Rede Globo era muito maior do que a experiência do Lula. Na verdade, ele era um inexperiente ainda nesse jogo político fora do movimento sindical. E ele mesmo, anos depois, admitiu isso. Mesmo assim, ele chegou muito perto, mas não teve condições de disputar no debate midiático com o Collor. O Collor, inclusive, assustava, né, muitas vezes o Lula com temas absolutamente primários, como, por exemplo, aparecer na televisão no dia do debate com uma pilha de documentos e toda hora que falava do Lula botava a mão naquela pilha de documentos como se tivesse um dossiê contra ele, e o Lula, sem saber o que tinha ali,
ficou um pouco tímido, né? Em outros momentos acusou o Lula de ter bens materiais que não eram típicos de um metalúrgico trabalhador, né? Como aparelhos de som, etc. Enfim, disse que o Lula ia sequestrar a poupança das pessoas, e criou um clima de certo terror para a classe média, né? E com isso ele conseguiu conquistar também o segundo turno e se elegeu presidente da República. Eu estou contando isso tudo porque é interessante esse processo de construção para a gente entender que quanto mais ele avançava, ainda mais com esse discurso, né, de que tinha uma bala de prata contra o dragão da inflação, fazia com que as expectativas inflacionárias crescessem cada vez mais, no sentido de que todo mundo esperava que, quando ele entrasse, haveria uma medida mais drástica contra a inflação. E antes que chegasse esse dia, então, né, todo mundo que podia aumentava seus preços exatamente para quê? Para estar numa posição favorável no momento em que viesse a se dar essas medidas. O Collor teve muita dificuldade de montar seu ministério, né, principalmente na parte econômica, porque o Collor não tinha bancada, né? Ele falava toda hora, minha gente, ele tinha sido eleito naquele momento pelo povo, mas sem um partido, né? Sem uma sustentação parlamentar. E isso se refletiu bastante na hora da composição do ministério. Ele era uma pessoa que vinha da Arena, do PDS, portanto, daquele momento, um pouco dos militares ainda, do que se chamava de direita, né? E tentava flertar com a esquerda, mas ele não tinha muita credibilidade nem de um grupo nem de outro. Collor, então, vai tentar montar um ministério de notáveis, vai ter dificuldade no Ministério da Economia, convida uns e outros, não consegue que nenhum aceite, e ele acaba convidando Zélia Cardoso de Mello para ser ministra da Economia, né, já que ele tinha juntado vários ministérios, né, e nesse Ministério da Economia ele pretendia juntar fazenda, planejamento, agricultura, indústria e comércio, né, como fez. E a Zélia, por que a Zélia Cardoso de Mello? Porque quando ele era governador de Alagoas, ela era, ainda na época lá de 86, do Plano Cruzado e tal, né, ela trabalhava na parte do Ministério da Fazenda que cuidava dos fundos de participação de estados e municípios, né? Então, o Collor despachava muito com ela, lá no Ministério da Fazenda, por conta dos recursos para Alagoas. E ficou conhecedor dela e tal, né? E a convidou para ser ministra, né? Porque ela também tinha uma boa, ou pelo menos pretensamente, tinha uma boa articulação com economistas que poderiam vir para o governo, ajudar o governo na elaboração de um plano de combate à inflação. Já que as concepções eram muito semelhantes àquelas que já tinham sido introduzidas com os congelamentos, né, por conta do combate à possível hiperinflação, né, e dos números que não paravam de crescer. E seria, e foi, né, a primeira vez que você teria um plano, primeiro com data marcada, portanto Collor assumiria em 15 de março, né, que era a data da posse naquela época, e, portanto, plano com data marcada para o dia 15 de março. Todos os outros foram planos com data surpresa.
Segundo, seria a primeira vez que um plano seria gestado de fora do governo, um plano de combate à inflação, que todos os outros foi gestado pelo ministro da Fazenda dentro do governo. Qual é a importância disso? É que enquanto você é ministro ou conta com a colaboração do ministro, você tem acesso aos dados agrícolas, aos dados do Banco do Brasil, da Receita Federal, do Banco Central, né, de preços chaves, preços e estatísticas chaves da economia brasileira. E naquele caso ali, não havia a equipe de transição que foi feita, o Sarney ficou com muita raiva do Collor, de tanto que ele batia no governo do presidente Sarney, e não autorizou que a equipe de transição passasse muitas informações para o Collor. Então, era um plano que teria que ser gestado de fora e com data marcada de decreto. Isso só tornou mais difícil as coisas, né? E mais previsível o aumento da inflação. Para vocês terem uma ideia, no momento do plano, né, a inflação ponta a ponta de 15 de fevereiro a 15 de março chegou a bater 84% para aquele mês. 84% é quase dobrar os preços dentro de um mês, o que é um espanto de rapidez na mudança de preços. Né? Mas o certo é que o plano tinha que ser elaborado. Né? E foi elaborado. Né? Hoje em dia, ou logo depois, muitas críticas apareceram, mas também ninguém disse o que faria alternativamente. Você tem as críticas, porque não é um plano de muito agrado, principalmente que ele não deu certo, mas você não vê ninguém dizer que naquele momento o que teria feito alternativamente para segurar a inflação e resolver os problemas. O certo é que o governo sabia que o caminho, de alguma maneira, estava naqueles fundamentos, já desde o Plano Cruzado, mas que a estratégia de congelamento puro e simples não tinha mais condição de ser aplicado. Né? Então, o governo optou por uma solução que incorporava uma questão forte financeira ao congelamento de preços. Então, a ideia era exatamente o quê? Os outros planos, de alguma maneira, fracassaram porque as empresas, percebendo que não precisavam vender, eram capazes de aguentar, né, sem vender por um tempo, desabastecendo, fazia com que a sociedade rompesse, né, a fiscalização e aceitasse pagar o ágio e, portanto, derrotava o plano. Então, existia a ideia de que era preciso romper essa capacidade financeira das empresas de contestar o plano. Né? E, portanto, era preciso que, de alguma maneira, obrigasse as empresas a desovar os seus estoques, a vender os produtos sem muita restrição e sem guardar os produtos. De outra forma, a quantidade de moeda que existia, de moeda ou de títulos públicos que existia circulando, era absurda. Né? A maioria das pessoas botavam seu dinheiro em conta remunerada, a maioria das pessoas que tinham conta corrente, né, botava seu dinheiro em conta remunerada e durante a noite os bancos compravam títulos públicos, vendiam durante a manhã ou vice-versa, né, e com isso remuneravam não só os seus títulos, né, os títulos do governo em posse dos bancos, como remuneravam os clientes, né, detentores de contas bancárias, com os juros daquela noite, que já era próximo
de 1%, né? E que, portanto, garantiam, vamos dizer assim, os grandes investidores tinham grandes aplicações, né? Boas taxas de remuneração do seu dinheiro, a classe média e média baixa tinha a conta remunerada que permitia que ele ganhasse alguma coisa, ganhasse não, né? Não perdesse tanto com a inflação diária, e tinha o mais pobre, que nem conta remunerada tinha, e esse perdia quase que 1% ao dia, né? de tanta moeda ou título público que circulava naquele momento. Portanto, o dinheiro, na verdade, não valia nada, né? Os títulos da dívida pública, na verdade, eram uma ilusão, né? E com aquela quantidade de dinheiro, todo mundo sabia, né, que o governo ia fazer alguma coisa, mas não sabia o quê. E houve uma discussão muito grande para saber o que ia fazer com aquele dinheiro, né? Se o governo, por exemplo, tivesse, ao invés de retido os valores, tivesse chamado cada um, né, que detinha título público e tivesse pago a eles o valor do título, na verdade, ninguém ia poder contestar do ponto de vista jurídico, mas o dinheiro que eles iam receber não ia dar para pagar nada, porque a inflação seria tão monstruosa que nada se compraria com aquele dinheiro, né? O governo tinha outra opção, que era pegar esse dinheiro, como acabou fazendo, né? Reter esse dinheiro e simplesmente queimar, né? E começar tudo de novo. Seria um escândalo, vamos dizer assim, porque ia destruir a riqueza, a pretensa riqueza de muita gente, mas começaria tudo de novo. E teria o caminho, né, que o governo acabou escolhendo, que foi o caminho de, no dia 15 de março, decretar o congelamento de preços igual o cruzado, né, o Collor, o verão, etc., com tudo aquilo, não a parte de reajuste de salário, nem de gatilho de salário, mas a parte de congelamento, tablita, etc., aonde, além disso, o governo acrescentou a retenção dos recursos a partir de determinado valor. Hoje, talvez isso representasse uns 5 mil a 10 mil reais, né? Em que tudo aquilo que fosse além desses valores por CPF, em aplicação que fosse, né, em conta que fosse, estava retido ao Banco Central por 18 meses. Né? E por isso também atingiu a caderneta de poupança. Aqui é importante um parênteses, porque efetivamente Collor disse no debate que o Lula ia meter a mão, vamos dizer assim, na poupança dos brasileiros, e quem acabou fazendo foi ele. Mas, dentro da lógica do plano, isso tem sentido, né? Às vésperas do dia 15, muita gente migrou, né, o seu dinheiro para a caderneta de poupança, porque achava que a caderneta de poupança era intocável. De tal forma que, se o governo não pegasse também a caderneta de poupança, ele, na verdade, não ia fazer aquilo que ele pretendia, que era um enxugamento brutal na quantidade de dinheiro disponível para a circulação, né? Isso causou um alvoroço danado, né? O plano, então, era um congelamento de preço igual aos outros, mas também uma retenção de todos os valores acima de determinada 5 a 10 mil, por exemplo, hoje. Isso causa um problema grande, né, na medida em que as pessoas ficam apavoradas, né? As pessoas que tinham suas poupanças, né, seu dinheiro guardado, fica desesperado, porque
eles ficam indisponíveis, né? O dinheiro volta a ser o cruzeiro, né? As pessoas ficam completamente desamparadas, vamos dizer assim, assustadas, porque não podem mais ter disponibilizado o seu dinheiro, né? E as empresas são obrigadas a vender por qualquer preço ou qualquer possibilidade, porque também tem os seus dinheiros retidos. Então, não tinha a menor chance das empresas fazerem desabastecimentos voluntários, né? Eles queriam era vender. O que estava difícil era ter dinheiro para as pessoas comprarem, pelo menos até o final do primeiro mês, quando no fim do mês os salários são pagos, né? O dinheiro é liberado para os salários serem pagos, e aí, de alguma maneira, a economia começa a rodar um pouco melhor, né? Esse desespero é um desespero que, em grande medida, ele é assim, de insegurança com relação a ter, né? Com relação ao futuro em relação a poder disponibilizar valores. É óbvio que tem situações, né, muito assim, por exemplo, eu corretor, vendia alguma coisa e corretor, por exemplo, vendeu uma ilha lá em Angra, né? E o rapaz que deu o dinheiro, né, passou pelo corretor esse dinheiro ficou aprisionado no banco, feriado bancário, ninguém podia mexer e tal. Ele não conseguiu entregar, né, ao proprietário da ilha que vendeu, né? Ao mesmo tempo, o comprador pagou e queria receber a ilha. O dinheiro ficou na conta do corretor, a propriedade em disputa, né? E o que vendeu não entregou. Enfim, igual essa, tem diversas situações, gente que tinha acabado de se aposentar e pega o dinheiro de toda uma vida, ficou com aqueles recursos presos e tal, mas muita gente também ficou apavorada à toa, né? À toa que eu digo assim, não é bem à toa, né? Ficou apavorada pelos outros. E a mídia faz muito bem isso, né? Ela transforma um problema de alguns no problema de todos, né? Até porque os pobres e a classe média baixa não têm 5 mil, 10 mil na caderneta de poupança, na aplicação, etc. Então, não tiveram nenhum valor retido. Todo o valor abaixo daquilo estava completamente disponível para as pessoas, né? Então, não tinha por que elas sofrerem, a não ser pelo sofrimento dos outros. Então, esse problema virou um problema nacional, que definitivamente não era de todos, mas, como era muito drástico, virou um problema de todos. É interessante entender o seguinte: essa medida do Collor foi drástica, mas num primeiro momento, todo mundo, né, todo mundo que eu digo, os parlamentares, os juízes, embargadores e tal, entenderam que era uma medida drástica, porém necessária e importante para que a economia brasileira retomasse, né, o caminho da estabilidade. Então, no início, nenhum juiz deu liminar para tirar dinheiro, nenhum desembargador aceitou que o dinheiro fosse liberado, né? O plano foi aprovado pelo Congresso Nacional, virou lei imediatamente, em menos de 2 meses, 3 meses e tal, se transformou em lei objetivamente, porque foi votado. Mais uma vez, como das outras, todo mundo foi a favor publicamente, né? Menos o Brizola pela questão da Globo, né? Mas foi um plano assim que assustador, mas ao mesmo tempo que sinalizava para a possibilidade de efetivamente acabar a inflação. A inflação caiu drasticamente,
né? Chegou a dar deflação nos primeiros meses. Não havia dinheiro circulando, portanto, não havia como alguém imaginar que ia aumentar os preços. Foi assim, bastante forte, pesado e tal. As medidas, basicamente, foram essas, mas não se restringiram a essa, né? O Collor tinha todo um projeto de mudança na parte administrativa, né, do governo. Ele juntou vários ministérios, diminuiu o número de ministérios, fez reforma administrativa, fechou uma série de instituições estatais, né? Criou uma agenda para frente que foi serviu de orientação não só para ele, como para os governos seguintes, de reforma da Previdência, reforma tributária, enfim, trabalhou muito a ideia da redução tarifária dos produtos para importação. Então, um dos expedientes usados para controlar a inflação foi a redução do imposto de importação. Para vocês terem uma ideia, automóvel era um item que o Brasil, primeiro, né, o cidadão era proibido de importar automóvel. Segundo, se ele conseguisse, de alguma maneira, importar o automóvel, ele pagava 500% de imposto. Então, teve até o caso clássico da dificuldade do Zico, né, que ganhou aquele automóvel lá no Japão, conseguir trazer o automóvel para cá, né, na década de 80, por conta das proibições e do imposto de importação. Mas o fato é que os carros, é um dos exemplos, né? Os automóveis tinham muita dificuldade de entrar aqui. E com isso, aqui dentro, se praticava preços absurdos de automóvel e automóveis completamente defasados do ponto de vista tecnológico. O Collor vai até chamar os carros brasileiros de carroça, né? E imediatamente ganha a antipatia, né, da indústria automobilística e da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, mas abre o mercado de automóveis, né, possibilitando primeiro a importação de automóveis, quando vem o Golf, o tipo da Fiat, né, aqueles russos, carros russos, como é que era o nome daquilo? Nem me lembro agora. Lada, né? Carro para a vida toda, você comprava e não tinha para quem vender, então ficava para você mesmo. E depois, o próprio processo de abertura foi trazendo, né, as fábricas, a Honda, a Toyota, Renault, etc., aqui para o Brasil, né? Mas do início, essa importação de automóvel obrigou, né, os automóveis daqui a pelo menos colocar ar-condicionado, né, um vidro elétrico, freio ABS, quer dizer, se atualizar um pouco tecnologicamente e manter preços compatíveis com o mercado internacional. Isso funcionou, por exemplo, a fralda descartável, que também era um absurdo de caro, e só tinha Johnson & Johnson, né? Você ficava... As crianças naquela época usavam basicamente fralda de pano da Nova América, ali onde é o shopping hoje, era uma fábrica têxtil, né? E tinha poucas fraldas descartáveis, então o pessoal ficava atrás de onde é que tem promoção de fralda descartável, você comprava para botar na criança para dormir ou em dia de festa e tal, mas era muito caro. Enfim, uma série de produtos, né? Porque veja bem, quando você tem, como tinha desde do processo do início do processo de substituição de importações, né, lá na década de 20, 30, você tinha uma proteção que o Brasil dava, né, para as empresas que aqui se instalavam, no sentido de que
o imposto de importação era alto para que elas pudessem produzir aqui e vender aqui sem concorrência externa, né? E o Collor vai dizer, não, isso foi importante exatamente para a montagem industrial, mas agora não, está na hora de ter preço e qualidade compatível com o mercado internacional. Então, as tarifas de importação, né, os impostos de importação, têm a sua tarifa bastante reduzida para manter um nível de competitividade, né, obrigar as empresas aqui instaladas ou brasileiras a terem um nível de competitividade semelhante, vamos dizer assim, ao que se vendia lá fora, né? E com isso, várias empresas aqui quebraram, mas também várias se adaptaram e passaram a produzir algo melhor, né, e relativamente mais barato para o mercado interno e até para a exportação. O Collor sacudiu muito, né, a economia brasileira e ganhou muitos inimigos, né, porque ele, ao mesmo tempo, brigava com a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, brigava com o funcionalismo público, né, brigava com os partidos de oposição, não tinha partido ao lado dele, né, eram muitas frentes de batalha e pouco apoio político, né, mexia com muitos interesses, né, e aos poucos foi criando muitos inimigos, ao ponto de ter um inimigo familiar. Né? O irmão dele, né, que era o representante das organizações Arnold de Mello, não é exatamente a repetidora, né, mas a subsidiária, vamos dizer assim, a representante da Globo em Alagoas, né, era presidida por um dos irmãos do Collor, né, e o Collor tinha por objetivo criar uma rede de televisão que pudesse concorrer com a Globo, né, e chegou a importar diversos equipamentos modernos para fazer isso. O irmão soube e queria ser o presidente dessa nova TV. E o Collor disse para ele que não, que essa TV não era um projeto para ele, irmão, era um projeto de uma dimensão política maior. E o irmão, então, começou a se estressar, né, e a entregar diversas atividades, vamos dizer assim, pouco éticas, talvez, né, pouco probas do governo do Collor, né, e sinalizou com o grau de liberdade que o Paulo César Farias tinha, né, que não era ninguém do governo, mas era muito amigo do Collor, tinha com os ministérios e com as contratações, etc. E foi começando a minar o Collor politicamente. Do ponto de vista econômico, o plano vai fazendo água por outras razões, né, que vão se juntar a essa dificuldade política. Né? O plano vai enfrentar diversas tentativas, né, dos grupos poderosos de retirar o seu dinheiro que estava bloqueado, porque o plano previa 18 meses de bloqueio de todos os recursos e a devolução, depois de 18 meses, em 18 parcelas. Né? Então, a cada mês, a partir do 18º, ou seja, o 19º, o 20º, 21º mês, etc., recebia, né, um 18avos daquilo que tinha sido retido de cada um, que era uma forma de reintroduzir o dinheiro 18 meses depois, de uma forma escalonada. Né? Isso, muita gente poderosa tentou tirar o dinheiro, não conseguia, né?
e foi a primeira vez que o dinheiro foi efetivamente devolvido, né? Mas nessa tentativa aqui e ali de conseguir tirar o dinheiro, a Globo fez uma coisa muito interessante, né? Ela botou uma velhinha chorando no Jornal Nacional, né? Onde quem não se comove com a senhora chorando, né? E ela chorava porque ela precisava de dinheiro para fazer uma cirurgia. E o dinheiro estava retido. Então, a partir daquela senhora, o pessoal pensou em autorizar que ela retirasse o dinheiro para fazer a cirurgia. Mas esse dinheiro para fazer a cirurgia, ele não bastava liberar o dinheiro para ela. Era preciso que, né, o hospital também tivesse mais dinheiro para poder comprar né, os insumos para fazer a cirurgia, etc. E com isso era preciso dar maior liberdade ao hospital. Mas como dar maior liberdade ao hospital? Tal? E aí se pensou, né, até porque a velhinha tinha essa possibilidade, em fazer isso na Santa Casa da Misericórdia, lá do Pará. Mas não tinha como você fazer uma liberalidade para uma Santa Casa específica, mas sim para as Santas Casas da Misericórdia, que por sua vez, né, precisavam ter uma identidade jurídica, né, e com isso se chegou nas entidades filantrópicas, e com isso se chegou nas fundações, e com isso se chegou nas fundações Roberto Marinho, Hermílio de Moraes, Sharp, e etc. E com isso, né, o dinheiro foi saindo para as fundações. E quando o dinheiro retorna para a economia, né, ou começa a retornar para a economia, sem aguardar aqueles 18 meses, né, em volumes elevados, o plano vai ficando muito parecido com o cruzado, com o plano verão, né, com o plano Bresser, ou seja, um mero congelamento. E como mero congelamento, ele não se sustenta, né? Ele não é capaz não tem força para se sustentar. Então, do ponto de vista econômico, o plano vai se desfazendo, e do ponto de vista político, o governo Collor vai se desfazendo também, né? O irmão passa a denunciá-lo, né? Os partidos políticos a pressioná-lo e a denunciá-lo, a Federação das Indústrias de São Paulo, que representava, em grande medida, os empresários nacionais, começam a enfrentá-lo, né? Então, ele vai caindo, né, na credibilidade, e você tem mudanças ministeriais na tentativa de recuperar alguma credibilidade. Sai a Zélia Cardoso de Mello, entra o ministro Marcílio Marques Moreira, que é uma pessoa de mercado, sai o ministro Bernardo Cabral da Justiça, entra o ministro Jarbas Passarinho, que é um remanescente do regime militar, mas senador à época, né? Enfim, vai trocando alguns ministros na tentativa de sustentar um governo que vai se deteriorando muito do ponto de vista político, né, com denúncias de corrupção, com denúncias de favorecimentos, etc. Brigas entre Collor e a Rosiane, a mulher dele à época, né? Ao mesmo tempo, o congelamento o dinheiro vai retornando para a economia, o congelamento vai mostrando a sua fraqueza, né? E isso tudo vai se acumulando, o governo se agarrando cada vez mais num congelamento falido, e logo depois o início do processo de impeachment, que vai chegar quase ao fim. O Collor renuncia
praticamente no dia que ia ser aberto o processo na Câmara, né? E mesmo renunciando, os deputados prosseguem com o processo e fazem o impeachment do presidente, e ele então é retirado da presidência, né? Assumindo então, na ocasião, o vice-presidente Itamar Franco, né? Que era do MDB, né? O MDB mineiro, era um chamado MDB autêntico, né? Era um remanescente lá de Juiz de Fora, e não tinha muita identidade com o Collor, mas que foi importante no momento da eleição, porque agregou Minas Gerais à campanha do Collor. Logo depois eles brigaram, o Itamar tinha um gênio mais difícil, né? E uma trajetória política muito diferente da do Collor. Então, foi uma solução que o mercado gostou, os políticos gostaram, né? A sociedade aceitou bem, né? E ele foi muito feliz na escolha do seu ministério, da sua equipe, né? Ele cuidou de início, né, para acalmar todo mundo, fazer uma distribuição ministerial que contemplasse vários partidos, quase todos, até o PT. Ele convidou, à época, a Erundina para ser ministra, e o PT não aceitou ceder o ministro. A Erundina saiu do PT e foi para o ministério, né? Mas era uma composição de partidos, onde ele, com maestria, fazia a política. Foi cuidadoso na distribuição geográfica dos cargos, gente de quase todos os estados, se não no ministério, na composição das lideranças na Câmara, no Senado e tal, nas estatais importantes. Então ele fez uma distribuição política que acalmou o mercado, até porque todo mundo estava muito nervoso, né? Já tinha tido muito plano, e esse plano com essa coisa de pegar o dinheiro das pessoas foi muito drástico, né? Depois que não deu certo, todo mundo caiu de pau, os juízes começaram a liminar para tirada de dinheiro e tal. Foi assim bem sacrificante para muita gente, e toda aquela confusão política do Collor, era preciso uma certa estabilidade, uma certa calmaria. E Itamar Franco conseguiu isso, né? O pessoal brincava, dizia que ele era uma espécie de Forrest Gump. Ele tinha tudo para dar errado, mas as coisas davam certo com ele. Vocês terem uma ideia, o Brasil voltou até a ganhar a Copa do Mundo em 94 com ele, né, de presidente, coisa que não acontecia desde 1970. Então, é isso, o Plano Collor teve essa trajetória, né, e na próxima aula a gente trabalha o Plano Real. Muito obrigado.